No ano passado, quase 500 mil de pessoas no Brasil simplesmente não conseguiram sair da cama para ir trabalhar. Nossa, é muita gente. É um absurdo, né? E o motivo desse afastamento em massa não foi, sei lá, um braço quebrado numa linha de montagem, Ou uma queda de um andaime. nem um acidente com um maquinário pesado, que é o que a gente logo pensa. Exato. A barreira que impediu essa multidão toda de bater o ponto foi a própria mente. A gente está falando de um colapso super silencioso. E isso muda completamente o jogo. Muda, porque tradicionalmente o perigo no ambiente de trabalho sempre teve uma forma muito física, né? Muito tangível. Sim, a imagem mental imediata que vem à cabeça é de um canteiro de obras. Aquelas faíscas voando, metal pesado para todo lado. Pois é, aquele tipo de ameaça que você resolve entregando um capacete resistente para a pessoa. Ou uma bota com bico de aço. Ou instalando um corrimão mais firme na escada. O que, parando para pensar, faz todo sentido do ponto de vista histórico. A nossa relação legislativa e cultural com a segurança ocupacional foi meio que forjada lá no chão de fábrica da Revolução Industrial, sabe? Sim, a ameaça era visível e o dano era imediato. Com certeza, e a proteção, por consequência, era só uma barreira física entre o corpo humano e a máquina. Era um sistema quase binário, né? Tipo, se a engrenagem da máquina está coberta, o ambiente está seguro. Mas a grande questão que se impõe agora é outra. Como a gente protege alguém de uma ameaça que é invisível? Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Quando o perigo não cai do teto, mas vai se acumulando ali silenciosamente na cultura de um escritório? Na pressão por aquelas metas que são inatingíveis. Exatamente. Ou no peso de um assédio constante. De repente, aquele capacete de proteção que é todo certificado não serve para absolutamente nada. Pra nada. Não te protege do seu chefe te mandando mensagem de madrugada. E é justamente nessa transição complexa da segurança puramente física para essa nova fronteira invisível que a gente vai mergulhar hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. Obrigada por me receber de novo para essa conversa. Prazer é meu. Bom, o nosso foco hoje é aquele ecossistema onde a sociedade passa a maior parte da sua vida adulta, que é o trabalho. E de forma mais específica, quão seguros a gente realmente está nesses espaços nos dias de hoje? E olha, essa é uma discussão que ultrapassou e muito os limites daqueles manuais de recursos humanos. Deixou de ser só um problema burocrático de conformidade da empresa, sabe? Virou algo muito maior. Com certeza. Se tornou uma questão estrutural de saúde pública. O nível de segurança de um ambiente de trabalho hoje afeta a sobrecarga do sistema de saúde, a economia do nosso país e, claro, a estrutura familiar de quem atua em qualquer setor. Para nos guiar por essa exploração hoje, a gente reuniu uma pilha de materiais com umas perspectivas bem variadas. Tem muita coisa boa aí, né? Tem, sim. A gente tem artigos históricos do portal Brasil Escola que trazem a fundação desse conceito todo. Temos também publicações oficiais e dados estatísticos pesados da Fundacentro. Sim, e também publicações super recentes, datadas de agora, março de 2026, vindas direto do site oficial do Movimento Abril Verde. Um material riquíssimo. Então vamos desempacotar isso. A nossa grande missão nesta análise profunda é entender a alma desse movimento. Perfeito. A gente quer descobrir as engrenagens de como esse conceito de segurança no trabalho evoluiu de uma tentativa meio desesperada de evitar explosões em minas de carvão lá atrás para um movimento que hoje trava umas batalhas super complexas nos tribunais. Batalhas contra epidemias de saúde mental e discriminação. Exato. E para entender a magnitude dessa mudança de paradigma toda, a gente precisa olhar para a cicatriz que iniciou tudo. A origem tem um peso enorme. Tem. O mês de abril, que é o que dá nome ao movimento, carrega um peso histórico que é muito específico e muito trágico, na verdade. Porque a nossa legislação de segurança, ela não nasceu de uma epifania preventiva, onde todo mundo sentou e falou, vamos nos cuidar. Quem dera, né? Pois é. Ela foi escrita, em grande parte, como uma reação pura a tragédias. A origem dessa linha do tempo joga a gente direto para o ano de 1969, lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Farmington. Foi um marco terrível. Foi. Uma explosão catastrófica numa mina de carvão que soterrou e tirou a vida de 78 trabalhadores em um único dia. Nossa. O impacto visual e social dessa perda
Tipo, foi tão devastador que provocou uma onda de choque global. E aí o dia 28 de abril acabou sendo cravado como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E aqui no Brasil, essa data ganhou peso de lei em 2005. Através da Lei 11.121, ela virou um Dia Nacional de Memória para Vítimas de Acidentes Laborais. Mas o que chama atenção aí é que era essencialmente um dia de luto, sabe? Sim, focado na lembrança de quem se foi. E o luto, assim, embora ele seja super importante para nossa memória coletiva, ele é sempre uma resposta a algo que já falhou. É o reconhecimento de que o sistema de proteção desmoronou completamente. É verdade. Foi preciso que aquelas 78 pessoas nunca mais voltassem para as famílias delas para que os governos dissessem que o assunto merecia atenção. Exatamente! E o salto evolutivo que as nossas fontes de hoje mostram, particularmente com o surgimento do movimento aqui no Brasil, é justamente a tentativa de pegar essa energia de luto e transformar numa infraestrutura de prevenção diária. Essa transição brasileira, que as fontes relatam, ela ganha um rosto muito específico para a gente, que é o Laço Verde. Sim, o famoso Laço Verde. Lá em 2013, durante um encontro que era focado em saúde ocupacional na Paraíba, o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho local, o Sinteste-PB, decidiu que, cara, um único dia de memória no calendário não era suficiente. Eles queriam muito mais que isso. Sim, eles queriam um mês inteiro. Então eles propuseram o Abril Verde e escolheram a cor verde porque ela já é universalmente atrelada à saúde, né? E à sinalização de segurança também. Isso mesmo. E bom, em vez da gente ficar aqui repassando uma lista chata, infinita de vereadores e leis municipais que foram aprovadas nos anos seguintes, o que realmente salta aos olhos nos nossos materiais é a velocidade assustadora com que esse movimento escalou. Foi muito rápido. Muito. Saiu de uma ideia sindical lá no estado do Nordeste e em menos de uma década virou patrimônio cultural imaterial lá em João Pessoa em 2021, além de pautar ministérios e grandes corporações no país inteiro. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás dessa escalada toda. Porque, assim, uma campanha não ganha essa atração nacional apenas porque tem um logotipo bonito ou uma cor chamativa, concorda? Com certeza não. Tem que ter algo a mais. O Abril Verde, ele se espalhou como fogo em palha seca porque tocou num nervo exposto da nossa sociedade. Os acidentes e os adoecimentos já estavam drenando bilhões da economia. Sem falar nas carreiras que foram destruídas, né? Exato. Destruindo inúmeras trajetórias profissionais. Então, trabalhadores, empresas e até o próprio Estado perceberam que essa conta de ficar apenas reagindo aos desastres tinha ficado impagável. Tinha que agir antes. Sim. E o Laço Verde acabou funcionando meio que como um atalho mental. Um símbolo visual mesmo que permitiu que esse conceito árido, chato de prevenção de acidentes saísse lá dos departamentos jurídicos e entrasse nas conversas do refeitório, sabe? Total. Isso me traz à mente toda aquela engenharia social do Outubro Rosa. Nossa, ótima comparação. Porque, pensa bem, antes daquele laço rosa se popularizar, falar sobre câncer de mama era um tabu imenso para todo mundo. Era algo super restrito aos consultórios médicos. Era um assunto quase proibido em público. E o Laço Rosa trouxe o tema para a fachada dos prédios, para o uniforme dos times de futebol, e o Abril Verde tentou e conseguiu replicar essa mesma onipresença visual. Fez da segurança no trabalho uma pauta incontornável. Só que aqui a gente esbarra num desafio duplo. Porque essa conscientização visual cresceu justamente no momento em que a própria natureza do perigo estava sofrendo uma mutação. Uma mutação profunda, diga-se de passagem. Porque os riscos industriais clássicos não desapareceram, tá? Eles apenas passaram a dividir espaço com ameaças que são muito mais insidiosas. Sim. E os materiais da Fundacentro e do Brasil Escola que a gente leu fazem muita questão de frisar isso. Os perigos físicos ainda exigem vigilância estrita. Pense na Lery e no Dort, por exemplo. Vale fazer uma pausa rápida para explicar como isso age no corpo para a nossa audiência, para não ficar só na sopa de letrinhas das siglas, né? Claro. Lery e Dort são as lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares. E não é só sentir uma dorzinha no braço de ficar no computador. De forma alguma. A Lery e Dort é a degradação literal dos tendões, dos músculos e nervos.
causada, tipo, pela repetição incessante de um mesmo movimento. E isso é muitas vezes agravado por uma postura inadequada e a falta de pausas. É o corpo humano sendo tratado como uma peça de engrenagem que, tipo, nunca precisa de lubrificação. Perfeito. Além disso, as fontes ainda alertam para coisas como asmas ocupacionais causadas por inalação contínua de toxinas, dermatites severas e até a perda auditiva, que é irreversível, gerada pelo barulho constante das máquinas. Problemas que ainda exigem toda aquela ergonomia clássica e o uso de EPI tradicional. Sim, o equipamento de proteção individual ainda é vital para isso tudo. Mas o terreno onde a verdadeira batalha está sendo perdida hoje é outro. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. E, francamente, um pouco aterrorizante também. Sim. Quando a gente olha para os dados mais recentes do Ministério da Previdência Social, que foram trazidos naqueles relatórios da Fundacentro, os números parecem pertencer a uma zona de guerra invisível. É assustador. Só no ano de 2024, o Brasil registrou 472.328 afastamentos oficiais. E o motivo? Transtornos mentais, com a ansiedade e a depressão liderando o ranking. Quase meio milhão de pessoas temporariamente incapacitadas de exercer as funções delas. E o detalhe que transforma esse dado de uma simples preocupação para uma emergência nacional é que isso representa um salto de 68% em relação ao ano anterior. Um aumento de quase 70% de um ano para o outro não é uma oscilação estatística natural, de jeito nenhum. É a evidência clara de um sistema em colapso. Exato. Pensa no impacto em cadeia disso tudo, sabe? São centenas de milhares de pessoas buscando tratamento, famílias tendo as suas rendas e rotinas completamente alteradas, e as empresas perdendo talentos e lidando com uma queda brutal de produtividade. Sim, afeta o sistema inteiro. É a prova irrefutável de que a nossa definição de ambiente seguro estava perigosamente defasada. Mas, peraí, deixa eu colocar uma lente de ceticismo sobre isso tudo por um momento. Manda. Porque a gente vive no auge do avanço tecnológico. As cadeiras de escritório hoje nunca foram tão ergonômicas. O maquinário industrial tem lá uns sensores a laser que param a operação na hora se um dedo chegar perto da lâmina. Sim, a tecnologia física avançou absurdos. Exato. Os EPIs são feitos com materiais de ponta. Então, se a infraestrutura física nunca foi tão segura e tão regulamentada, por que diabos a gente está vendo quase 500 mil de mentes entrando em curto-circuito? O burnout seria meio que a versão moderna daquela explosão da mina de carvão de 1969? Eu acho que a comparação é super válida, mas a mecânica da destruição é meio que oposta, entende? Como assim? A explosão da mina é um evento agudo. O teto cai e o dano é imediato, visível. Já a síndrome de burnout, a depressão ocupacional, a ansiedade crônica, elas operam por erosão. Vai desgastando aos poucos. Exatamente. A cadeira que você senta pode ser perfeitamente ergonômica, maravilhosa, mas se a pessoa sentada nela recebe mensagens do chefe às 11 da noite, exigindo respostas imediatas, o sistema nervoso central dessa pessoa está num estado constante de alerta. É um perigo que a cadeira não consegue evitar. Pois é, o EPI moderno protege super bem o pulmão da poeira de uma fábrica, mas não existe máscara no mundo que filtre o impacto do assédio moral continuado, ou de metas que são desenhadas de propósito para serem inatingíveis. Nossa, e o corpo responde a essa ameaça invisível com a mesma intensidade que ele responderia a um predador na selva, né? É o instinto básico de sobrevivência. O estresse constante inunda o organismo de cortisol, aí prejudica o sono da pessoa, derruba a imunidade e, com o tempo, afeta até a capacidade cognitiva. A ameaça não é física, claro, mas o colapso, no final das contas, é brutalmente real e incapacitante. É por isso que a Fundacentro precisou dar um verdadeiro cavalo de pau nas diretrizes deles. Eles passaram a incluir nos calendários de treinamento cursos que são focados especificamente em gestão de riscos psicossociais. O que é uma mudança enorme de mentalidade. Gigante. Foi um reconhecimento oficial de que lideranças tóxicas, falta de clareza nas funções e a ausência de limites entre vida pessoal e trabalho são agentes nocivos tão perigosos quanto, sei lá, um vazamento químico. Então, gerenciar risco hoje em dia é também auditar a cultura de gestão de pessoas da empresa. Exatamente. E essa nova forma de enxergar o risco
não ficou restrita só a seminários teóricos do governo, né? Ela já está batendo com muita força lá no martelo dos juízes. Sim, a jurisprudência começou a acompanhar. Quando a gente analisa o portal do Abril Verde, com aquelas notícias bem fresquinhas de março de 2026, fica super nítido como o sistema judiciário brasileiro passou a interpretar o que de fato constitui uma violação de segurança. Os exemplos práticos relatados nas nossas fontes são um choque de realidade sobre o conceito de ambiente tóxico. E se conectarmos isso ao quadro geral da epidemia de saúde mental que a gente acabou de discutir, essas decisões judiciais formam um quebra-cabeça que é muito coerente. A Justiça do Trabalho não está mais apenas medindo decibéis de ruído de fábrica. Não mesmo. Ela está avaliando o impacto moral e psicológico que aquele ambiente exerce sobre o indivíduo. As fontes trazem 3 cenários judiciais que ilustram perfeitamente essa nova era para quem está acompanhando a gente. Vamos a eles? No primeiro caso, uma técnica de radiologia obteve um aumento bem significativo na indenização dela, após comprovar que era alvo de assédio sexual por parte de um médico da equipe. Um caso muito sério. Sim. Já no segundo cenário, uma rede de varejo foi condenada judicialmente por racismo recreativo praticado contra uma operadora de caixa. Aquele racismo disfarçado de brincadeira, né? Exato. E no terceiro caso, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, garantiu a estabilidade de emprego para trabalhadoras gestantes que estavam sob contratos temporários. Olha, analise a anatomia dessas 3 situações que você listou sobre a lente da segurança. Nenhuma delas diz respeito a um piso escorregadio ou uma máquina sem proteção. Nenhuma. O que a jurisprudência está dizendo pra gente bem alto é que o assédio sexual e o racismo não são apenas desvios morais, ou, sei lá, pequenas infrações de conduta civil. Eles são violações severas do dever do empregador de fornecer um ambiente seguro. O empregador falhou na missão principal dele ali. Sim. Pensa comigo, uma profissional de radiologia sofrendo assédio, ela está operando equipamentos que são super sensíveis sobre um extremo estresse emocional. Uma operadora de caixa, sofrendo ataques racistas disfarçados de piadinhas, está tendo a integridade psicológica dela minada diariamente. É uma violência diária. A justiça está basicamente equiparando a destruição da paz mental à falta de um guarda-corpo lá num fosso de construção. É a mesma falha estrutural de proteção. E o caso das gestantes em contratos temporários entra nessa mesma lógica, mas aí por um viés de segurança socioeconômica, né? Perfeitamente. Porque a ameaça de uma demissão iminente ali no meio de uma gestação gera um nível de ansiedade e de insegurança que afeta diretamente a saúde da mãe e, por consequência lógica, o desenvolvimento do bebê. O tribunal basicamente age para remover esse gatilho de estresse. É o sistema protegendo a vida de forma integral. Então, o que tudo isso significa para a rotina prática das empresas hoje? Boa pergunta. Porque, assim, as cartilhas do Abril Verde que foram citadas pelo Brasil Escola, elas sugerem criar workshops, promover ginástica laboral, colar um monte de laços verdes pela empresa e montar as famosas CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Clássico. E o próprio Ministério do Trabalho focou a campanha nacional deles de 2025, a Campate, no fortalecimento dessas CIPAs e também dos SESMITs, né, que são os Serviços de Engenharia e Medicina do Trabalho. Certo. Mas vamos ser bem realistas aqui. Criar um comitê formal e botar a equipe para fazer alongamento de pescoço às 8 da manhã não corre o imenso risco de virar apenas um grande teatro? Tipo um enorme checklist burocrático só para ter o que mostrar para o juiz caso a empresa tome um processo por assédio? Olha, o risco desse teatro da segurança existir é altíssimo. Sabe, é muito mais fácil comprar 1000 laços verdes e sair distribuindo na catraca do que ter que demitir um diretor que bate metas altíssimas, mas faz isso à custa do terror psicológico da equipe inteira. Bem mais fácil mesmo. No entanto, as autoridades que foram citadas nas nossas fontes têm plena consciência dessa armadilha, viu? O Adir de Souza, por exemplo. O que ele diz? Ele é quem lidera o escritório do Paraná, lá da Fundacentro. E ele argumenta que cultivar uma cultura de prevenção é um ato contínuo de responsabilidade e respeito pela vida e não só o preenchimento de uma planilha de conformidade para mostrar para o auditor. Vai muito além do papel. Exato, ele coloca o valor inegociável da vida acima de qualquer processo administrativo da empresa. A grande questão que eu fico pensando é como a CIPA,
que é um grupo formado ali pelos próprios trabalhadores e que historicamente sempre foi focado em, tipo, checar a validade de extintor de incêndio e mandar o pessoal usar óculos de proteção. Sim, o fiscal de extintor, né? Isso. Como é que esse grupo ganha ferramentas e moral para intervir em algo tão complexo e subjetivo quanto o clima organizacional e o assédio moral? E é exatamente nesse ponto que o Remígios Todeschini, que é diretor de conhecimento e tecnologia da Fundacentro, toca na ferida do assunto. Que ele propõe. Ele deixa super claro que campanhas como o Abril Verde só vão ter um efeito prático e real se houver uma participação verdadeiramente ativa de quem está lá na base. Sim, dos funcionários mesmo. Sim. As CIPAs precisam evoluir de simples fiscais de equipamento para instâncias democráticas reais. Elas têm que ter poder de fato para apontar quem são as lideranças abusivas e denunciar sobrecarga de trabalho sem o medo de sofrer retaliação depois. O que é um desafio enorme na cultura corporativa atual. E o Todeschini defende que isso não se resolve apenas dentro dos muros da própria empresa. É necessária uma integração gigantesca de políticas públicas, uma integração que alinhe trabalho, saúde e previdência. Todo mundo falando a mesma língua. Exato. O sistema tem que parar de ficar empurrando a conta do adoecimento mental de um ministério para o outro e tem que começar a cobrar mudanças sistêmicas na forma como o trabalho em si é organizado hoje no nosso país. Bom, é uma jornada e tanto que os nossos materiais revelaram hoje pra gente, né? Nossa, com certeza. A gente saiu da poeira e dos escombros de uma mina de carvão em 1969, onde o perigo era brutal, visual e imediato, e vimos como essa tragédia horrível plantou a semente de um dia de luto global. E como esse luto se transformou, né? Sim. Acompanhamos a genialidade de um movimento que nasceu lá na Paraíba em 2013, o Abril Verde, transformou num símbolo visual muito poderoso de prevenção contínua que espalhou pelo país. E olha onde a gente desembarcou. Pois é. Desembarcamos nesta realidade complexa de 2026, onde a definição do que é risco ocupacional foi simplesmente forçada a se expandir. A gente teve que encarar o fato de que quase 500 mil de mentes precisaram de licença médica num único ano no Brasil. E entender através dessas fontes por que as cortes superiores passaram a julgar o assédio e o racismo como acidentes de trabalho em sua essência. É o reflexo de uma sociedade que está aprendendo muitas vezes a duras penas o real valor do fator humano. E tem uma frase que é atribuída à Petrobras e que consta nos materiais que a gente analisou, que sintetiza o espírito prático disso tudo. Qual é a frase? Nenhum trabalho será tão urgente ou importante que não possa ser planejado e executado com segurança. É forte. Muito. O que os dados e as leis atuais provam é que esse conceito de segurança que está presente nessa frase, ele não se limita mais a garantir que um osso não seja quebrado durante o turno. Vai muito além. Significa garantir que a dignidade e a sanidade de quem executa aquele trabalho permaneçam intactas lá no fim do expediente. O arco da proteção se estendeu demais, né? Ele começou exigindo o capacete na obra lá no passado e agora exige o respeito psicológico nas entrelinhas de um e-mail de trabalho. Isso levanta uma questão importante, sabe? Talvez o maior desafio que a gente vai ter pela frente se considerarmos o quanto a topografia do mercado de trabalho se alterou ultimamente. Para onde você está olhando? A gente postou nossa exploração inteira hoje dissecando esse ambiente de trabalho e como ele precisa englobar a saúde mental, certo? Certo. Mas hoje em dia, as fronteiras desse ambiente derreteram completamente. O trabalho invadiu definitivamente a casa das pessoas através desse modelo remoto e do home office. É verdade, o escritório agora é a mesa da cozinha. Pois é. E se a jurisprudência diz que o empregador tem esse dever legal de garantir um espaço que seja livre de riscos físicos, ergonômicos e psicossociais. De quem vai ser a responsabilidade de auditar e assegurar esse ambiente seguro quando o escritório é, na realidade, a mesa na sala de jantar ou o quarto de quem está trabalhando? Aí que tá o nó. Como é que é possível monitorar a segurança mental e física de uma força de trabalho que tem inteiramente pulverizada sem cruzar aquela linha perigosa da invasão de privacidade do lar do funcionário? Olha, essa é sem sombra de dúvida daquelas perguntas bem espinhosas que ficam ressoando na cabeça muito tempo depois que a tela do computador é fechada. É um labirinto jurídico e ético que a segurança do trabalho vai precisar desbravar com certeza nos próximos anos. Vamos ter que acompanhar de perto. E é deixando essa provocação pairar no ar que nós vamos encerrar a exploração de hoje.
Quero agradecer imensamente a companhia de quem nos ouve. Foi um papo excelente, muito obrigada. Que a reflexão de hoje sirva como um lembrete valioso. Para que ao iniciar a jornada profissional desta semana, seja no show de uma fábrica, numa mesa de escritório corporativo ou na sala de casa mesmo, o bem-estar e a segurança sejam prioridades absolutas. O rosto do perigo mudou, pessoal. E a armadura mais essencial que a gente precisa vestir, muitas vezes, é aquela que ninguém consegue ver. Até a próxima análise profunda.